Pronto. Boa noite a todos que estão presentes agora. Vamos iniciar a live. Então, o GEDUF, ele é o Grupo de Estudo e Pesquisa em Direitos Humanos e Fundamentais. Ele promove uma série de diálogos entre professores, pesquisadores e lideranças de movimentos sociais sobre os direitos humanos, em suas várias dimensões e relações sociais para a educação e para a educação nos direitos humanos. Hoje a gente trará, né, o tema Fundamentos Filosóficos em Direitos Humanos em Hegel, com o professor doutor Francisco José, que é formado em filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, a UES, doutor em filosofia pela Universidade Federal do Ceará, professor adjunto do curso de Filosofia do Instituto Interdisciplinar da Sociedade, Cultura e Arte da Universidade Federal do Cariri, membro da Sociedade Hegel Brasileira e da Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural. Essas são apenas algumas das atividades e especializações e formações que compõem o grandioso currículo do professor. Desde já eu agradeço ao senhor ter aceitado o nosso convite e a todos que estão aqui presentes. Bem, primeiro, boa noite, né, a todos. Agradecer o convite ao pessoal que faz o GEDUF, né, e também, especialmente no nome da Emily, né, que está aqui fazendo a mediação, também do Sérgio, né, que também fez esse convite, e eu agradeço, né, a possibilidade de poder tratar de um tema, né, tão fundamental quanto são os direitos humanos. Né? E então, podemos iniciar? a minha... Podemos. Pode falar. Perdão por ter interrompido. Não, tudo bem. E, primeiramente, é uma grata satisfação, né, poder falar sobre uma temática, né, que a gente considera que é de fundamental importância, né, de urgência, né, por conta inclusive da situação, né, da época em que a gente está vivendo, uma série de questões, né, de afronta aos direitos humanos, afronta à liberdade de expressão, afronta ao direito à vida, né, e várias outras questões que a gente precisa colocar em pauta, né, e não apenas do ponto de vista daquilo que a lei formalmente apresenta, mas também a partir daquilo que a gente pode aprender com a reflexão dos grandes autores, né, dos filósofos, Exato. dos juristas, dos jusfilósofos, né, que são os filósofos que militam na área do direito, da filosofia do direito, né, além das pessoas que trabalham com direitos humanos, né, de uma forma direta ou indireta. A minha fala, né, a disposição da minha fala vai ser da seguinte forma. Primeiro eu vou falar um pouco sobre as obras que são anteriores, né, de formação do Hegel, né, como é que o Hegel chega à questão dos direitos, né, e a questão do direito enquanto tal, né, a ideia do direito. E aí depois eu me concentro na obra, né, que é a Filosofia do Direito, né, ou Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito, que é a obra, digamos assim, capital, né, do Hegel. Vale também a gente ressaltar, né, que ano passado completaram-se 250 anos de nascimento do Hegel, né? Hegel nasceu em 1770, né, na Alemanha, e morreu em 1831. Então a gente também tem um aniversário de morte, né, esse ano, mas o aniversário de 200 anos dessa obra que eu vou tratar, né, especialmente, que é a Filosofia do Direito. Caso tenha alguma intervenção, Emily, você pode ficar à vontade, né? Eu vou fazer a exposição, né? E caso seja necessário, fique à vontade para interromper, né? Caso seja necessário em algum momento. Tudo Beleza? bem. Certo, obrigada. Então, quando a gente trata da questão dos direitos humanos, né? Quando a gente fala sobre essa discussão dos direitos humanos e relaciona a Hegel, a gente tem que entender que Hegel não foi um filósofo que tratou diretamente dos direitos humanos, né? Até por conta da época. A gente sabe que principalmente a Declaração dos Direitos Humanos, ela é de 1948, né? Então ela acaba sendo bem posterior, embora a gente sabe que existam, né, os princípios que vão nortear aquela declaração,
Hegel se depara com a declaração dos direitos do homem e do cidadão que vem da Revolução Francesa. Né? Então, como a gente costuma salientar, né, a obra do Hegel, ele é uma obra vastíssima, né? Hegel é um pensador sistemático, né? Por alguns ele é considerado o Aristóteles, né, da modernidade. Por outros ele é considerado o último grande metafísico, né? O último grande filósofo que deu conta de todas as áreas do saber. Né? Então é por isso que é importante a gente tematizar a filosofia hegeliana, né? Não só por conta dos 250 anos, né, do nascimento dele, mas também por conta dos 200 anos dessa obra, né, que é fundamental, que é a filosofia do direito. Mas antes, né, da filosofia do direito, que é uma obra de maturidade, uma obra já sistemática, o Hegel elaborou outras obras, né, anteriores, inclusive no seu período de juventude, que têm relação direta com essa discussão dos direitos humanos. Mas por que retomar Hegel, né, num período como o nosso? Vale dizer que a gente vive numa era, num período, né, da humanidade que é paradoxal, né? Ao mesmo tempo que você tem o crescimento, né, imenso da tecnologia, do desenvolvimento científicos, né, da própria filosofia e várias áreas do saber humano, você também tem uma época de negacionismo, né, de crítica, onde prevalece fake news, né, onde prevalece o mundo das opiniões, né, o que hoje se chama também de pós-verdade, né, as pessoas preferem crer em algo e considerar que a sua crença é a verdade e não buscar a verdade em si mesmo, né. E o Hegel é um filósofo de um período que é também um período de extrema turbulência, né, de conflitos na Europa de então, né. Ele nasce em 1770 e a sua formação vai ser inicialmente no seminário de Tübingen, justamente em 1794, 95, ou seja, um período um pouco posterior à Revolução Francesa. Então, vocês devem imaginar o que seria, né, viver na época em que Hegel viveu, imediatamente, né, nos anos em que aconteceu a Revolução Francesa, né, a gente vê a queda do antigo regime, o início de uma nova era, de uma concepção completamente distinta, né, da realidade, em que os homens agora consideram que são, digamos que têm a posse da história, né, são os homens que constroem a história. E de posse dessa crença, né, pensando como uma época de liberdade, a era da liberdade, o Hegel foi um seminarista, né, protestante em Tübingen, junto com seu amigo Schelling, né, e o poeta Hölderlin. E nesse período, né, logo após a Revolução, eles plantam uma árvore da liberdade lá no seminário e cantam canções revolucionárias. Ou seja, eles estavam ali já vislumbrando que seria um mundo, né, digamos, ilustrado, um mundo da liberdade, que era a crença, né, o desejo, o anseio de toda uma geração. Um pouco antes de Hegel, a gente tem uma figura da filosofia que é fundamental também nessa discussão, que é Kant, né? Kant vai escrever uma obra também que é considerada um marco, né, na discussão do iluminismo, que é a metafísica dos costumes, né? A gente sabe que o Kant tem uma obra também extremamente complexa, né? Uma obra que vai desde a crítica da razão pura, crítica da razão prática e do juízo, e a metafísica dos costumes coroa, né, essa compreensão de mundo kantiano, e nela você encontra a doutrina do direito e a doutrina da virtude, ou a moralidade, né? Então Hegel viveu justamente nesse período, né, no período do auge do iluminismo, principalmente do iluminismo alemão, e já eminentemente diante dos acontecimentos da Revolução Francesa. Posteriormente, né, os acontecimentos do terror, né, a época de Napoleão. Então, ele vive nesse caldo, né, digamos assim, um período também que tem relação com as grandes descobertas, né, com a revolução científica, né. Então, uma época de grande transição, uma época em que predomina essa ânsia, né, esse desejo, tanto do conhecimento, né, quanto da liberdade. Então, os dois temas, né, fundamentais que a gente pode dizer que norteiam, né, essa discussão, né, do pensamento dos filósofos alemães, né, que o Hegel faz parte de um movimento que a gente denomina, né, na filosofia de idealismo alemão. Infelizmente, às vezes as pessoas utilizam os termos, né, de uma forma um tanto inapropriada, às vezes de forma ingênua, ou recorrendo a manuais, né, e quando a gente diz idealismo alemão, claro que o idealismo hegeliano é justamente o contrário daquilo que naturalmente a gente pensa quando fala idealismo, né? As pessoas lembram o idealismo como aquela doutrina
que coloca as ideias, né, como o princípio de todas as coisas, e como se as ideias estivessem desconectadas da realidade, né? Então se prioriza o ideal e em detrimento do real. Vale dizer que a gente tem que pensar Hegel justamente não como um idealismo abstrato, né, que ele faz justamente essa crítica, que é esse idealismo que desconecta, né, o ideal, o mundo das ideias, né, o pensamento, do mundo real e histórico. Então, Hegel é um idealista, o que é o seu princípio, né, o princípio fundamental da sua filosofia é chamado de ideia absoluta. E a ideia absoluta é justamente essa síntese, né, essa unidade entre a ideia em si mesmo, ou seja, o pensamento, e a realidade, que ele também chama de substância. Então, assim, só para a gente ter essa primeira noção, né, do que significa idealismo em Hegel. É um idealismo que não se descola do real, um idealismo que está, digamos, imanente, né? Ou seja, o pensamento, ele inclusive na concepção hegeliana, o pensamento ele está intrínseco à realidade, ele é imanente e ele conduz, né, a razão universal conduz a própria história. Então é esse, né, digamos assim, o pano de fundo da filosofia de Hegel. Então, vai dizer que numa época como a nossa, que é extremamente paradoxal, né, como eu disse, em que a gente tem um crescimento, né, uma evolução do ponto de vista do conhecimento humano e também uma evolução das tecnologias, né, hoje principalmente as tecnologias da informação, o crescimento dos transportes, a possibilidade de conectar todas as pessoas via rede, né, redes digitais, além da possibilidade de estar em qualquer parte do mundo num tempo muito, né, rápido, a velocidade, né, essa celeridade do mundo contemporâneo, e ao mesmo tempo os contatos constantes entre diversidades culturais, ou seja, você tem um mundo globalizado em que tudo funciona seguindo a lógica do mercado, o encontro das culturas e ao mesmo tempo o conflito entre culturas, mas paradoxalmente a isso, a gente tem uma demanda de uma possibilidade de encontrar uma ética mínima, ou seja, uma ética que dê conta de unificar aquilo que seriam as demandas, né, particulares de cada grupo étnico, de cada nação, de cada concepção de mundo. E aí, como pensar num mundo plural, né, multifacetado, diverso, globalizado, como pensar uma ética que desse conta, né, dessa possibilidade de uma ética mundial. Então, esse é um grande desafio para a gente pensar a nossa realidade, o nosso mundo contemporâneo. E onde é que entra a questão dos direitos humanos nesse sentido? Claro, os direitos humanos, eles nascem também, né, dessa demanda de que a gente possa pensar o que seria aquele elemento fundamental que unifica, né, que une, que pode universalizar aquilo que são os anseios, os desejos, mas principalmente aquilo que é a dignidade humana enquanto tal. Então, existem N, né, demandas de direitos, né? É claro que a Declaração dos Direitos Humanos ela vai, de certo modo, nortear, né, se vir como uma diretriz desses direitos, né, e tenta apreender no seu conjunto, né, de leis fundamentais, justamente esses momentos, né, do processo de desenvolvimento da consciência dos direitos. Então, a gente tem direitos individuais, tem direitos sociais, direitos políticos, direitos culturais, né, que vão se, digamos, conformando a isso que a gente entende hoje como direitos humanos, ou seja, todo o resultado de um processo histórico. E aí, falar sobre a filosofia de Hegel e do direito de Hegel sobre essa questão de direitos humanos é lançar um olhar diferenciado sobre essa questão. Né? Porque vale a pena também a gente reforçar a ideia de que Hegel não é apenas um teórico, digamos assim, dos direitos humanos, ele também é um crítico, né? É um crítico de uma certa concepção de direitos humanos que tem prevalecido no mundo moderno. E é nesse sentido que a nossa fala tenta fazer esse alinhamento, né, tanto de compreender quais são os fundamentos, né, reais dos direitos fundamentais, que são considerados, né, os direitos humanos, com esse processo histórico, né, e com essa crítica, muitas vezes, de uma concepção muito, muito formalista e abstrata desses direitos. Então, a gente já inicia, né, fazendo essa ressalva, né, de que Hegel, além de um teórico, né, digamos assim, desse aspecto mais profundo, né, esse aspecto mais rigoroso, mais filosófico dos direitos humanos, mas também como um crítico na medida em que ele compreende em que contexto, né, e como essa concepção dos direitos humanos
principalmente na época moderna, como eles surgem de uma demanda, né, de uma certa concepção de mundo, que é a concepção burguesa, né, que vai nascer ali justamente nesse período, né, entre o século XIII, né, quando o capitalismo vai se constituindo, né, enquanto nova forma, enquanto novo modo de produção, e o seu, digamos, desenvolvimento à medida em que ele se torna também uma grande força, não apenas econômica, mas social e política. Né? Então, a Revolução, né, Francesa, de 1789, ela é um marco justamente por ser esse movimento histórico que consegue implementar essa demanda por direitos individuais, né, pelos direitos que hoje a gente denomina direitos humanos. Então, direitos humanos e dos cidadãos. Né? E para a gente fazer essa compreensão, para a gente fazer essa análise, né, filosófica que o Hegel vai nos apresentar e que é extremamente crítica, a gente precisa fazer, digamos, um pouco do itinerário, não histórico, né, mas o itinerário de formação que o Hegel alcançou, né, na sua, digamos assim, na sua via crucis filosófica, ou seja, no seu processo de confronto com todas as grandes tendências, com os grandes movimentos históricos e filosóficos da sua época. Né? Como eu disse, o Hegel é um pensador sistemático, então ele tenta dar conta, né, de todos os problemas que surgem, né, no seu período, na sua época, e ele vai dizer com muita ênfase, né, que os filósofos eles são frutos do tempo, são frutos da história, né? Eles não caem, né? Eles não caem das árvores do céu ou brotam como cogumelos, né? Eles são frutos desse processo histórico. É claro que a crítica a esses direitos pensados abstratamente não é uma crítica destrutiva da concepção dos direitos, né? Mas é uma crítica no sentido de uma superação, mas uma superação que carrega, né? Que traz em si mesmo todos os elementos, digamos, positivos, né? Os elementos que são fundamentais e que permitem que esses direitos sejam pensados, agora não numa perspectiva meramente formal, né? Abstrata, mas de uma forma concreta, de uma forma que possa alcançar, né, toda a gama, né, dos cidadãos, das pessoas, de um modo geral. Só uma pequena pausa para uma água, e aí a gente retoma. Aproveitar também, logo de início, né, para agradecer, né, a participação, né, e as possíveis questões, comentários, né, dos nossos amigos, né, professores, estudantes e demais interessados que estão, né, acompanhando essa discussão, né, que é fundamental, principalmente no período histórico, né, em que nós estamos vivendo no mundo, né, no mundo pandêmico, né, a pandemia, né, graçando, né, em todo o planeta, né, a gente ainda naquelas condições de isolamento social, né, de uso de máscaras, né, de confinamento, de lockdown e as perdas, né, de vidas humanas, que é uma outra demanda, né, fundamental, né, o direito à vida. Embora a gente tenha hoje um conflito entre aquilo que se denomina ou economia, o mercado ou a vida, né? Como colocar, como balancear essas duas demandas, né, que surgem nesse mundo, né, de pandemia, esse mundo enquanto durante esse processo ainda que nós estamos vivendo, né, e que de certo modo também demonstra, né, a fragilidade dos nossos governos, a fragilidade dos governantes, inclusive das forças democráticas, né, diante de todo esse processo que eu já citei, né, da pós-verdade, das fake news, né, de muitas vezes se atrelar ainda a uma concepção de direitos humanos que está presa apenas à formalidade, né, apenas à mera referência aos direitos, não é suficiente para que esses direitos se efetivem, né, na história, se efetivem como não apenas demandas, mas como realidade, né, como substancialidade. E aí, para falar sobre Hegel, né, e entrar especificamente nessa construção, né, da ideia dos direitos humanos, como é que isso em Hegel vai aparecer, a gente primeiro tem que fazer um percurso, né, que vai, digamos, iniciar justamente nesse período, né, como eu citei, da Revolução Francesa, em que Hegel se defronta, né, com essas demandas que vão surgir na modernidade, mas na obra juvenil, né, que é imediatamente posterior a esse período, né, o Hegel escreve alguns escritos chamados Escritos Teológicos da Juventude,
que vão de 1792, 93, até 1799. Então, nesses escritos iniciais da formação do Hegel, ele vai se confrontar com um tema, foi inclusive tema da minha pesquisa de mestrado, da minha dissertação, que é o tema da positividade. E nesse momento, né, que Hegel vai debater sobre a questão da religião cristã e a positividade, vai surgir justamente essa demanda, né? Como é que a gente pode pensar a religião cristã, que nas suas origens era uma religião da liberdade, né, uma religião pautada pela virtude, como Cristo, né, pregou, como é que ela se torna, né, uma espécie de despotismo, como é que ela se alia ao dogmatismo quando a religião cristã, no período medieval e no antigo regime, ela se torna uma religião, digamos, mais da autoridade e do dogmatismo do que uma religião da liberdade. Então, nesses escritos de juventude, o Hegel vai confrontar a essa concepção chamada positividade, que ainda não é o positivismo, né? A positividade é justamente esse caráter de dogmatismo, de uso da autoridade em detrimento da autonomia dos indivíduos. Então, a gente deve pensar que, para Hegel, muito influenciado nessa época por Kant, o elemento fundamental que constitui a ideia dos direitos e do direito é justamente essa ideia de autonomia do indivíduo, ou seja, da capacidade do homem, enquanto um ser racional, de determinar para si aquilo que ele quer viver, né? Determinar a moral, determinar as regras, as leis que vão, digamos assim, constituir o Estado em que ele, né, está como cidadão, membro, como parte, né, essencial, intrínseca, né, da sua nação, né, do Estado da qual ele faz parte. Então, esse período é um período, digamos assim, de confronto com esse conceito de positividade, que remete aí à ideia de autoridade, que remete à ideia de dogmatismo, despotismo, e que é justamente aquele elemento que vai ser confrontado pelo ideário da Revolução Francesa. Então, esse é o período juvenil, né, dos escritos juvenis de Hegel, muito influenciado pela questão teológica e política. Logo na sequência, a gente vai ter uma obra, digamos assim, depois eu vou fazer uma série de outras referências, né, fora a obra do Hegel, que eu acho que são fundamentais para entender essa concepção, né, de filosofia do direito e de direitos humanos. É uma obra inicial, digamos assim, um primeiro ensaio do Hegel sobre essa questão dos direitos e do direito, em especial, vai ser uma obra denominada sobre as maneiras científicas de tratar o direito natural. É uma obra de 1802, né, 1803, em que o Hegel vai se confrontar com três concepções do direito natural. Né? Então, a gente deve saber que o direito natural e a escola do direito positivo, né, ou do direito entendido enquanto histórico, né, o direito enquanto historicismo, né, eles são duas concepções do direito que vão se confrontar justamente nesse período em que Hegel viveu. O direito natural, como aquela concepção de que existem princípios a priori, né, princípios antes mesmo da constituição dos estados, mesmo antes da constituição das leis, que, digamos assim, norteiam o que é a justiça, o que é o direito, o que é a liberdade. Então, essa concepção do direito natural é também chamado de justnaturalismo. Né? Então, essa concepção é muito influente no período em que Hegel, né, e começa a escrever as suas obras de juventude, né, como essa obra de 1802, né, o Hegel tem cerca de 32 anos, e embora a gente pense que 32 anos, né, é um tanto jovem, mas para alguns pensadores já é um tempo já bem avançado, né, em relação à produção filosófica, né. Só para você ter uma ideia, o Schelling, ele já tinha o seu sistema, né, de filosófico constituído aos 23 anos de idade, né. Hoje a gente precisa passar por todo um processo, né, de formação para poder começar a pensar um sistema, uma concepção de mundo, né. Mas, enfim, né, e são as formações, né, da filosofia em cada região do mundo, né. Na Europa tem toda essa tradição, né, que é muito antiga, medieval. E aí o Hegel escreve essa obra se confrontando com duas concepções, né, que tratam do direito natural, que é a concepção que ele chama de empirista, né, que está mais ligada a uma concepção descritiva do direito, de entender o direito como ele se dá historicamente, como ele aparece, né, enquanto imediato, né, na própria constituição de códigos, né,
e uma outra concepção, que é a concepção kantiana, que tem relação com a visão mais formalista, né, que está mais ligada a essa ideia de que existem princípios a priori, né, princípios anteriores mesmo à constituição, né, das nações, dos indivíduos, que estão, digamos assim, no âmbito da racionalidade, né, ou seja, é a racionalidade que vai encontrar esses direitos anteriores mesmo à formação dos estados, né, eles já pairam, né, não é uma espécie de legislação universal que o próprio Deus, né, digamos assim, já estabeleceu. O Kant vai pensar justamente nessa linha, né? Vai dizer que a gente deve pensar as leis morais como criadas por um legislador moral que é o próprio Deus. E aí o Hegel vai se confrontar com essas duas concepções, né, do direito natural pensado empiricamente, do direito natural pensado formalmente, e vai tentar fazer uma superação dessas duas concepções, né? É aí que está, digamos, o diferencial, a maneira distinta do Hegel perceber essas realidades. Porque, como o Hegel é um pensador dialético, né, e a gente tem que também enfatizar que a dialética não se resume àquela velha concepção esquemática, né, de tese, antítese e síntese, né? A dialética não se reduz a isso. A dialética é muito mais uma concepção de uma totalidade que se apreende nas oposições, né, na resolução dessas oposições, e que perpassa por um movimento de superação contínua. Então, quando o Hegel confronta, né, o direito natural pensado empiricamente com o direito natural pensado formalmente, ele vai tentar ver em que momentos cada uma dessas formas de conceber o direito natural, elas extrapolam a si mesmas, né, e se fecham em si mesmas em contraposição, né, completamente radical à outra posição. Então, elas são extremos. E o Hegel precisa, digamos, se aprofundar em cada uma dessas concepções e tirar delas o que há de melhor, de máximo, né, e descartar aquilo que nelas, digamos, seriam os seus limites. Então, um pensador dialético é justamente esse que faz essa mediação, né, essa articulação ou superação dialética, pensando cada um dos momentos aí como concepções parciais da realidade, né, em vista de uma concepção mais ampla, total. E aí o que a gente pode, digamos assim, ilustrar para a gente entender de uma forma ainda mais evidente essas duas concepções, né? A gente precisa lembrar, né, que uma das fontes, né, essenciais que o Hegel vai trabalhar justamente com uma crítica dessas visões é uma leitura que o Hegel faz de uma tragédia grega, né, a tragédia de Sófocles, muito conhecida, muito utilizada, acredito, pelo pessoal que estuda direito, que pesquisa na área do direito, que é a Antígona, né? Então, na Antígona, você tem justamente essas duas concepções, né, de um direito divino e de um direito humano, ou seja, de um direito que é anterior, né, um direito que vai ser representado pela Antígona, né, que é aquela que vai demandar, né, as honras fúnebres para o seu irmão, que lutou contra, né, o poder do Creonte, né, que se torna governante da cidade, e, ao mesmo tempo, a gente tem a visão de Creonte, que é aquele que encarna em si, né, que, digamos, sintetiza em si mesmo a visão de um direito positivo, ou seja, aquele que o governante ele traz em si, né, a própria definição do que é o direito. O direito é aquilo que é posto, é aquilo que é escolhido, é aquilo que é determinado historicamente pelo governante. Então você tem aí na Antígona esse confronto inicial dessas duas concepções, digamos assim, já, né, na mitologia grega, na tragédia grega, aparece, né, digamos assim, essa visão de um direito natural, né, um direito que é divino, como a Antígona vai dizer, e um direito positivo, né, que é esse direito que é historicamente constituído. Então você tem aí esse confronto de duas posições. Isso também vai aparecer, né, no debate com os sofistas, né, quando Sócrates confronta os sofistas, nessa mesma visão. E no período em que Hegel escreve essa obra sobre a filosofia, né, as formas de tratar o direito natural, nesse confronto entre o direito pensado empiricamente, enquanto essa forma exterior histórica, e o direito formal kantiano, né, enquanto esse a priori do direito, ele vai perceber que o limite delas está justamente nesse extremo, né?
nessa tentativa de alcançar o máximo com o mínimo, né? Alcançar o máximo de uma compreensão, de uma fundamentação do direito, mas com o mínimo, que é justamente essa parcialidade, esse fechamento, né, em si mesmo. E o que o Hegel vai pensar como superação dessa concepção? É claro que essas duas concepções também vão ter efeito, né, vão ter, digamos assim, uma eficácia na concepção de direitos humanos, né? Porque ora você vai pensar direitos humanos como algo que é dado pela racionalidade, né, a priori, né, quando a gente encontra esses princípios, e você também pode pensar os direitos como resultado da constituição histórica dos indivíduos, né? Então são dois extremos que também aparecem no debate dos direitos humanos, né? Quando a gente acha que basta que a positividade, né, do Estado, né, a sua capacidade de gerar, de legislar, é suficiente, né, para que a gente tenha a verdadeira efetividade, né, eficácia dos direitos humanos e da justiça. Então Hegel vai superar, vai tentar encontrar uma possibilidade de ir além, né, mas conservando o que há, digamos assim, de qualidades em cada uma dessas visões do direito natural. É claro que quando a gente fala direito natural, né, a gente está pensando aqui em duas concepções, né? O direito natural aqui pensado, ora historicamente, ora pensado a prioristicamente, e a gente tem entre os grandes defensores dessa visão, né, o Grotius, né, o Grotius é um grande pensador, né, justamente do final da Idade Média, que vai, digamos, tematizar isso pela primeira vez, né? E, do outro lado, né, os pensadores do direito na perspectiva mais histórica, né, como Savigny e outros, né, eles vão entender que os direitos se constituem a partir do ethos, né, de um povo, ou seja, daquilo que é o espírito de cada nação. Então, como a gente pode perceber, por exemplo, no direito inglês, né, consuetudinário, você percebe que não é meramente a legislação codificada, né, mas a ideia de que, historicamente, né, cada país, né, cada povo tem a sua concepção, né, de mundo e de direitos, e que ela aplica, né, nessa forma que é dada historicamente. Então, não seria necessário, e aí entra uma outra discussão, para alguns não seria necessário codificar as leis, enquanto para outros é necessário que essas leis sejam codificadas justamente para que se tenha esse parâmetro, né? Esse parâmetro que é uma diretriz para se, inclusive, justificar, e até, né, irônico você falar em justificação dos direitos, né? Ou seja, não basta que eles sejam codificados, eles precisam ser justificados. E qual é essa concepção que o Hegel vai, né, utilizar como superação disso? É o que ele vai chamar de direito especulativo, ou de uma concepção da ideia do direito. Ou seja, Hegel vai iniciar a sua leitura, né, desse processo histórico de constituição de direitos como uma leitura em que os direitos que são racionais e não meramente naturais, né, para não haver uma confusão com a legislação da natureza, né, da physis, isso é um outro debate também. Os direitos são direitos do espírito humano, né, são direitos não naturais, mas direitos racionais. Mas como a tradição acabou assumindo, né, essa terminologia de direitos naturais, Kant e Hegel vão, digamos assim, dar essa nova concepção, né, que compreende que os direitos, na verdade, são construções do espírito humano, né, do seu desenvolvimento histórico. Então, Hegel acaba, digamos assim, fazendo uma correlação entre uma visão a priorística do direito, ou seja, de direitos pensados racionalmente, a priori, que seriam, digamos, diretrizes, mas, ao mesmo tempo, conciliar com essa visão uma visão da constituição histórica, né, desses direitos, ou seja, como é que eles se efetivam historicamente. E aí a gente lembra, né, principalmente a contribuição de Montesquieu, né, que é um filósofo francês desse período iluminista, que vai justamente falar sobre aquilo que é depois denominado o espírito dos povos, né? Os alemães chamam também de Volksgeist. Essa concepção de Volksgeist, de espírito do povo, trata justamente dessa ideia de que cada povo, né, cada nação, constitui historicamente um modo de ser, que a gente chama de ethos. Então, esse modo de ser influenciaria
na codificação, na constituição da sua legislação, que seria, né, para cada nação própria. Então, é justamente aí onde o Hegel faz, né, essa articulação da ideia formal kantiana dos direitos com a ideia, né, voltada para uma concepção histórica dos direitos, para poder superar ambas, porque ambas acabam indo a extremos e não conseguem dar conta de resolver justamente o problema da liberdade. Né? Então, Hegel, posteriormente, essa obra, né, na sua concepção especulativa do direito, e aí a gente vai ter aí um desenvolvimento mais lógico, né? O Hegel vai trabalhar com a lógica, a sua lógica dialética, para, digamos, fundamentar o que seriam esses direitos e conceber como é que, logicamente, essas determinações do pensamento vão se efetivar na história. Então, você vê aí uma relação, né, que o Hegel vai fazer entre o pensamento lógico, ou seja, de compreensão do racional em si mesmo, de como é que isso se efetiva historicamente e como é que isso está relacionado também com as questões da moral e da ética. Então, aí você tem uma outra obra, né, que é fundamental para esse processo, que é o Sistema da Vida Ética. Uma obra também desse período, né, de 1802, 1803, em que a gente vê aí um salto, né, qualitativo, não apenas de uma crítica do direito natural pensado empiricamente ou pensado formalmente, mas agora a constituição do que Hegel vai chamar de mundo ético. Né? E o que seria esse mundo ético? O que seria esse ethos, né, ou espírito que Hegel tanto fala? Ora, a ideia de espírito é justamente essa totalidade, né, dos costumes, mas a totalidade das relações e das instituições produzidas pelos homens que se encontram na comunidade. Né? Ou seja, o Hegel vai pensar, antes da gente falar em direitos fundamentais, em direitos, né, a priori, que a razão vai descobrir, a gente precisa pensar em como é que esses direitos se constituem numa comunidade. Né? O solo, né, digamos assim, o chão dos direitos, para Hegel, é justamente o solo da comunidade. A comunidade aqui pensada como não apenas como família, mas como sociedade civil, mas eminentemente como Estado. Né? Então é aí que Hegel vai resgatar, em contraposição a essa visão mais individualista, né, que é moderna. Claro que ele vai dizer, é necessário que nós possamos garantir que aquilo que foi descoberto na modernidade, que é a subjetividade, o direito do indivíduo, ele é algo irrecusável, é algo que a gente não pode jogar na lata do lixo. Isso é parte fundamental desse processo histórico. Mas é preciso também a gente compreender que não basta uma concepção de direito que pense os indivíduos como átomos que são meramente agregados numa sociedade através de um acordo contratual, né, como pensavam os contratualistas, e que isso seria suficiente para garantir direitos. Ele vai fazer uma crítica do contratualismo justamente nesse ponto, porque ele se funda numa concepção hipotética que é de um contrato que, no final das contas, acaba sendo muito mais algo arbitrário, né, porque convencional e pode justamente ser algo que facilmente pode ser rompido, do que aquele Estado que, na sua concepção, enquanto Estado racional, deve ser necessário e universal. Então, a necessidade e a universalidade do Estado, enquanto esse corpo político, eu estou falando Estado aqui, mas não vamos pensar o Estado apenas como corpo burocrático, né, como esses órgãos, mas o Estado aqui é toda a totalidade ética de um povo. Então entra aí a religião, entra os vários modos como se constitui uma sociedade. Então essa nova concepção, que na verdade é velha, né, que é a concepção grega da polis, né, a concepção da política com P maiúsculo, é o que o Hegel vai resgatar dos gregos para pensar uma superação dessa visão que ele considera que é a visão, digamos, limitada, né, essa visão abstrata e essa visão individualista da modernidade. Ele reconhece a subjetividade, a individualidade, os direitos constituídos na modernidade. Mas, e também o justnaturalismo, né, enquanto essa ideia de direitos que são pensados, né, a prioristicamente. Mas o Hegel vai dizer, é necessário que isso se efetive substancialmente.
É necessário que esses direitos não sejam apenas pensados, mas que eles sejam realidade concreta, né? Que eles sejam algo histórico. E é aí que entra a ideia do Estado, né, pensado por Hegel. E alguns, né, já tentaram atribuir a ideia de que Hegel diz que o Estado é Deus na Terra, é o divino, né? Às vezes sem colocar isso de uma forma bem contextualizada no que é que isso tem a ver no pensamento de Hegel, né? Como se Hegel fosse um pensador do totalitarismo, né? De um Estado que nega os indivíduos ou que se coloca contra, né, os indivíduos. E isso a gente vê, né, justamente na discussão contemporânea, né, que a gente está vivendo. Né, nesses tempos de pandemia, o confronto entre a luta pelos direitos, né, dos indivíduos, direito à vida, direito à liberdade, direito à expressão, e, ao mesmo tempo, a negação de que o Estado possa cercear esses direitos, o direito a estar na rua, o direito a não usar máscara, né, e aí como confrontar todo esse processo, né, diante dessa situação da pandemia. Então, a gente vê novamente vindo à tona essa discussão entre um direito natural, um direito a priori, né, dos direitos constituídos historicamente ou positivados pelo Estado, pelos Estados, né, pelos povos. E para entender essa efetivação, é que o Hegel vai usar, né, essa concepção, né, grega da polis, né, da cidade-estado, resgatando justamente esse elemento da universalidade. E aí eu estou usando categorias lógicas, né? A gente está falando aqui em particularidade, em singularidade, em universalidade. E o Hegel vai pensar o Estado, né, nesse sentido, o Estado racional, né, o Estado efetivo, e não meramente o Estado empírico, né? Não são os Estados empiricamente aí dados que são o Estado que Hegel está pensando, mas é o Estado racional, ou seja, por trás, né, disso que a gente pensa como mais imediato e empírico, existe uma necessidade lógica. E essa necessidade é imperiosa porque a própria história efetiva, né, que esses direitos se constituam, né, de uma forma concreta. O próprio a continuidade da história, o fluxo da história demonstra, né, como determinadas leis acabam caducando, né, concepções de mundo estão caducando, e muitas vezes é necessário ou uma reforma completa, né, daquilo que é a legislação ultrapassada, que não combina com o espírito do povo, ou então verdadeiramente uma revolução. O Hegel é um pensador, né, inclusive eu cito aqui uma referência interessante para quem quiser levar adiante essa discussão, de um amigo meu que é professor do IFCE, o John Aquino, que ele tem uma obra que é Normatividade e Historicidade da Liberdade no pensamento de Hegel, que ele vai mostrar justamente esse confronto, né? O Hegel, um pensador que é um pensador de um pensamento mais ligado às reformas que se fazem, né, politicamente, mas que, em última instância, a própria história muitas vezes demanda uma reforma não mais no âmbito do diálogo, né, político, mas de uma verdadeira revolução. Né? Não é à toa que ele foi um grande entusiasta da Revolução Francesa. Ou seja, existem momentos históricos em que não é suficiente, né, a própria reforma do Estado feita pelos parlamentares. É necessário uma mudança histórica mais radical. Né? Como exemplos, né, disso, a gente pode citar a revolta dos escravos, né, em Roma, tendo à frente Espartacus. A gente pode citar a Revolução do Haiti, né, que acontece em 1804, né, 1794, 1804, inspirada pela Revolução Francesa, e a própria Revolução Francesa, a Revolução Americana, né, a Constituição dos Estados Unidos. Então, muitas vezes, né, é necessário esse processo histórico, né, em que o espírito dos povos ele não suporta, digamos assim, um estado estático, né, aquele que não consegue acompanhar o desenvolvimento, né, as demandas da própria razão universal, né, que o Hegel vai pensar na sua lógica. E aí, como eu disse, né, o Sistema da Vida Ética vai ser essa obra em que ele faz justamente esse ganho epistêmico, em que ele reconhece a importância da comunidade, ou seja, do espaço do ethos comunitário como grande alavanca, né, para a verdadeira efetivação dos direitos. E não meramente a postulação de direitos naturais, né? Não simplesmente a postulação formal e abstrata dos direitos. É necessário que eles se efetivem.
E a comunidade é o âmbito onde isso acontece. A comunidade é o espaço, digamos, onde nós, enquanto cidadãos, enquanto sujeitos, nos constituímos, né? Ela é a substância ética, é o que o Hegel vai dizer. Então, a comunidade, pensada mais de uma forma ampla como Estado, né, é, inclusive na concepção lógica de Hegel, anterior aos indivíduos. Agora, eu digo anterior do ponto de vista lógico, não do ponto de vista histórico. É bom que a gente faça essa distinção, né? Então, o todo é anterior à parte. Né? A parte, ela é constituída a partir de um todo. Né? Nós somos seres humanos porque somos gestados na comunidade humana. Né? Os exemplos, né, que a gente tem de várias figuras que foram separadas, né, da vivência comunitária e não conseguiram, né, formar linguagem. Exemplos como Caspar Hauser, né, como a figura de Nell, Amala e Kamala, né, que demonstram justamente isso. O ser humano é um ser potencialmente, né, racional, potencialmente linguístico, mas ele precisa ser constituído numa comunidade para que ele possa, né, digamos, desenvolver essas habilidades e efetivá-las. Então é justamente aí onde Hegel apresenta a ideia da substância ética, ou do Estado, mais uma vez, não o Estado meramente burocrático, enquanto instituição formal, mas o Estado enquanto vida ética de uma comunidade. Isso é fundamental. Na sequência, 1807, o Hegel, na obra Fenomenologia do Espírito, ele vai, digamos, dar um passo a mais na formulação dessa concepção de liberdade, né, que é o elemento aí, o eixo, né, em torno do qual vai girar a questão dos direitos humanos, principalmente, liberdade entendida como a própria autodeterminação dos seres, né, humanos, e aí pensar que o eixo do direito, né, do direito enquanto ideia, né, do direito enquanto o elemento norteador, né, do Estado, está justamente nesse conceito de liberdade. Então, na fenomenologia de 1807, existe um capítulo, né, que eu acho que todos deveriam, já talvez devem conhecer, já ouviram falar, mas é bom que, né, façam uma leitura mais concisa, né, mais aprofundada também, que é o famoso trecho, né, da dialética do senhor e do servo. Né? Muitos dizem o senhor e o escravo, né, mas o conceito que aparece lá em alemão é Knecht, está mais para servo naquele sentido que era o servo medieval, né, e não o escravo, como a gente concebe, né, as pessoas que são escravizadas. Né? Ali existe uma nuance. E nessa dialética do senhor e do escravo, enquanto constituidor do reconhecimento, né, dos indivíduos e da liberdade, ele vai mostrar justamente essa relação de dominação e de servidão. Como é que ela se dá, como é que ela é um processo dialético, e que nesse processo é que vão se constituir, né, não só a liberdade, o reconhecimento, mas inclusive os direitos. Ou seja, no confronto contra a dominação, as pessoas acabam garantindo, né, conseguindo que sejam reconhecidos enquanto pessoas livres e autodeterminadas. Então é necessário que esse conflito que surge entre dominação e servidão conduza para a superação tanto da servidão quanto da dominação. E o que a gente tem nesse confronto é justamente o que ele vai chamar de reconhecimento e liberdade. Esse é o passo fundamental para constituir qualquer direito, né, qualquer realidade efetiva dos direitos. Então, a gente não pode falar de direitos humanos, falar da filosofia do direito de Hegel, sem passar pela dialética do reconhecimento, sem passar pelo conflito que surge, né, diante desses polos opostos, que é a dominação e a servidão. Claro, eu não vou me estender, né, nesse trecho da fenomenologia, porque seria, né, desenvolver aí uma outra discussão muito ampla para chegar no debate mais fundamental, né, que é justamente nesse ponto que a gente passa para especificamente tratar da filosofia do direito, né, as linhas fundamentais da filosofia do direito. Não sei se eu estou sendo muito prolixo, muito rápido, né, ou muito bombardeador, né, de conceitos, de categorias, mas para poder fazer esse itinerário, a gente tem essa visão panorâmica da formação do conceito de direito, né, de liberdade em Hegel,
para a gente poder realmente, né, entender qual é a crítica, onde é que está essa crítica aos direitos humanos e da sua verdadeira compreensão. Né? E aí, é justamente essa obra, né, Filosofia do Direito, eu utilizei na indicação que eu dei para o pessoal, né, do GEDUF, a indicação é de uma tradução bem recente, que inclusive alguns dos tradutores estão nessa versão que eu apresento aqui, né, que é essa daqui é a tradução da Loyola e da editora Unicinos, mas os tradutores são os mesmos, né, e aí a editora Fênix possibilitou a obra em PDF para que a gente baixasse gratuitamente, né, por isso que eu indiquei, porque são os mesmos tradutores, né, a versão também do alemão, e dessa obra que é a obra, digamos, o núcleo, né, da filosofia do direito de Hegel. Porque, como eu disse, né, como eu apresentei aqui rapidamente, a gente tem vários momentos em que a filosofia do direito de Hegel se apresenta, né? No primeiro momento, nos escritos de juventude, no segundo momento, nos escritos do período de Iena, 1802 1803, né? As formas de tratar o direito natural e o sistema da vida ética, e essa versão, né, que está mais inserida no contexto da fenomenologia do espírito, né, a dialética do reconhecimento, depois na enciclopédia, e aqui nessa obra que atualmente nesse ano faz 200 anos, que é a filosofia do direito. Que é justamente aí onde está, né, digamos, a substância, né, da discussão de Hegel sobre a questão do direito e a questão da filosofia. Só mais um elemento, eu acho que é essencial para que a gente avance nessa compreensão, é dizer, a compreensão da filosofia do direito de Hegel, ela está atrelada, essencialmente, ele vai dizer isso no prefácio, na introdução, ela está atrelada à compreensão da sua lógica, né, da lógica dialética, que é, digamos assim, o instrumental, o categorial, né, o elemento, né, o órgão, né, pensando aqui no órgão aristotélico, né, o órgão que vai nos permitir entender as passagens, né, a condução reflexiva, né, da obra da filosofia do direito. Então, o próprio Hegel já demonstra isso. Ele vai dizer, olha, para entender, né, em que sentido eu estou fazendo uma discussão aqui sobre a ideia de liberdade, é preciso entender como é que essa liberdade se constitui, tanto teórica quanto praticamente, né, enquanto uma visão sistemática da filosofia. Então, a filosofia do direito de Hegel, ela trata do direito abstrato, né, que a gente vai falar também, da moralidade e da eticidade. Então, logo de início, ele faz imediatamente, né, na introdução, ele vai fazer uma apresentação do que é que constitui a ideia do direito. O direito, enquanto tal, ele é a própria liberdade que se efetiva. Mas como é que a liberdade se efetiva? Né? Geralmente, nós temos uma ideia de que nós somos livres de forma inata, né? A liberdade é algo dado. E o Hegel vai se contrapor totalmente a essa visão. Né? A liberdade, nós não nascemos livres, a liberdade é uma conquista. Né? Até para usar, para aproveitar a referência ao Dia das Mulheres, né? Que é um dia de luta, né? Que a gente, agora dia 8 de março, a gente utilizar uma frase da Angela Davis, né? Para dizer que a liberdade é uma luta constante. E é justamente aí onde o Hegel vai, digamos, desenvolver a sua ideia do direito. Então, Hegel pensa o direito enquanto uma ideia lógica, ou seja, enquanto uma necessidade lógica da razão, que é em si mesmo efetivado enquanto liberdade. Alguém pode perguntar o que é liberdade? Né? Liberdade é a possibilidade de fazer o que eu quero, né, arbitrariamente, né? Isso aí é o arbítrio, na verdade, isso não é liberdade. Para o Hegel, a liberdade ela precisa ser determinada, ela precisa se autodeterminar. Então, a liberdade tanto tem a ver com a vontade livre, que se autodetermina, como pensava Kant, enquanto autonomia, né? Autonomia vem de autonomos, aquele que tem a lei para si mesmo, mas não apenas uma lei para si mesmo, mas uma lei objetiva, né? A lei precisa se objetivar. A lei racional, estou falando aqui não a lei, né, como a gente conhece, mas a lei, enquanto essa determinação racional, ela precisa se objetivar. Então, as leis do Estado, elas são objetivações da racionalidade. Ou seja, o primeiro momento
né, da liberdade é a vontade. Ou seja, essa faculdade racional de nos determinar enquanto seres, né, que escolhem, que agem, que se relacionam, vai ser a chamada vontade. Então, a raiz, né, o primeiro momento, o primeiro elemento mais imediato é a vontade. E a vontade busca justamente a sua autorrealização, a sua efetivação histórica e concreta. Essa efetivação da vontade é o que Hegel vai dizer que é a liberdade. Mas a liberdade não pode se efetivar se apenas os indivíduos se consideram livres isoladamente, atomicamente, ou seja, como átomos isolados uns dos outros. Aquela concepção, né, que é justamente a dos primeiros pensadores contratualistas, né, que também são da linha do direito natural, né, Hobbes, Locke, né, Rousseau como crítico, né, dessa concepção, mas Hegel está muito alinhado a essa ideia também do Rousseau. Os direitos são direitos da razão, né, não são da natureza. Existe uma diferença radical entre physis, né, e nomos. Ou entre physis e ethos, né, os direitos, né, os costumes, as instituições. Então, quando ele fala ethos, ele está falando tudo isso. Então, a liberdade precisa se efetivar não apenas enquanto liberdade do indivíduo, isolado ou em confronto com os demais, mas também enquanto liberdade institucional, ou seja, coletiva, gestada numa comunidade. E todos, né, sabem que nós, enquanto seres humanos, somos seres comunitários, né? A nossa vivência comunitária é anterior, inclusive, à nossa individualidade. Nossa individualidade é constituída pela comunidade, né? Nós nascemos numa família que é uma primeira comunidade. Aí depois a gente vai para a sociedade civil, que é também uma comunidade, embora uma comunidade mais o conflito. E por fim, né, nós chegamos a uma articulação mais ampla, que é o que Hegel vai chamar de Estado. E é só através dessa articulação, né, digamos, substancial da liberdade, em que os indivíduos seguem a lei que eles mesmos postulam, né, que eles mesmos determinam, é que a gente tem a efetividade da liberdade. Aí sim a gente pode falar de direitos humanos, enquanto direitos concretizados e não apenas como direitos postulados, né, como algo a priori, né, que paira num céu metafísico, mas que não tem efetividade no real. Então, a filosofia do direito ela começa justamente com essa primeira compreensão racional, filosófica, por isso que essa live, né, ela tem como temática fundamentos filosóficos dos direitos humanos, para entender que os fundamentos do direito e dos direitos humanos estão justamente na racionalidade. Mas é na racionalidade natural, né, no que a gente compreende como natureza humana, de se pensar que a natureza humana é justamente um processo. Né? Existe uma natureza humana pronta, né, imediatamente, e que a gente vai dizer o homem é livre, né, já nasce livre, é livre de forma inata, e Hegel confronta justamente essa ideia. Se a gente pensar, né, por exemplo, a visão de Hobbes, né, Hobbes vai dizer que, numa concepção até matemática e geométrica da liberdade, vai dizer que a liberdade é a ausência de impedimentos exteriores. Ele diz isso no De Stive e também no Leviatã. Porque, na verdade, a concepção de Estado e de liberdade e de direito que Hobbes vai apresentar é uma concepção pensada justamente nessa visão atomística, nessa visão que o Estado é muito mais contra os indivíduos do que a favor deles, né? Contra no sentido de que ele tem toda a potência, né? Os indivíduos têm que delegar ao Estado, né, aquilo que seria, né, deles, inclusive a própria vida, né? O Estado acaba se tornando um Estado absoluto, né? É claro, o Estado absoluto foi um momento histórico também, até que o Estado se compreendesse enquanto Estado democrático, né, de direitos, etc. Mas o Hegel vai dizer, essa visão é justamente uma visão da modernidade que nós temos que superar. Depois a gente tem aí Locke, né, e outros pensadores que vão já pensar nessa compreensão liberal, né, burguesa, do que seria a liberdade e do que seriam os direitos. E é justamente essa concepção que vai fundamentar as ideias que vão aparecer na Revolução Francesa, que são direitos individuais
e, ao mesmo tempo, abstratos, porque são formais, né? Eles são pensados anteriores à própria constituição da sociedade. Hegel critica, né, essa visão. E a primeira parte da filosofia do direito é chamada direito abstrato. Então, ele vai agora conduzir na filosofia do direito, né, eu já estou me encaminhando aí para, digamos assim, a parte mais plena da nossa exposição. Hegel vai começar a sua abordagem sobre a questão do direito enquanto uma ideia lógica que se efetiva, né? Ele vai começar pelo chamado direito abstrato. E o que é o direito abstrato? É justamente essa ideia de direito puramente formal, né? Ele vai dizer o seguinte: a liberdade, na sua efetivação, ela tem um primeiro momento, digamos, mais natural. Ela busca se efetivar. Então, existe uma forma da liberdade se efetivar na tentativa de uma posse externa. Ou seja, aquilo que vai constituir a pessoa, né, a personalidade do direito, Hegel vai dizer, vai ser aquilo que se chama de propriedade, né, que começa com a posse e que considera que o indivíduo é livre na medida em que ele possui algo exterior. Ou seja, a liberdade mais imediata é uma liberdade que se volta para as coisas externas, né, para a posse de coisas. E aí constitui a ideia de propriedade e personalidade jurídica. Hegel vai dizer, olha, esse é um primeiro momento em que a liberdade se joga diante do mundo, né, e tenta se efetivar nessa posse, nessa ligação com o externo. Mas isso não satisfaz o direito, isso não satisfaz a liberdade, não efetiva plenamente. Porque o direito de posse e da propriedade também é o direito da injustiça, na medida em que o outro, né, o outro indivíduo também precisa efetivar a sua liberdade enquanto posse. Nessa relação dos indivíduos surge o que ele vai chamar de contrato, né? Essa possibilidade de, ao invés de meramente na posse da coisa, nos relacionarmos com outros para que essa liberdade se efetive. Ora, nessa relação, tanto há o contrato enquanto uma convenção, né, um reconhecimento do outro, mas há também a possibilidade do dano, a possibilidade do crime, a possibilidade da injustiça. Então, Hegel vai dizer, por que no direito abstrato os indivíduos não são livres? Por que ele não efetiva a liberdade, né, dos direitos enquanto tais? Porque o indivíduo está preso a essa ideia de que ele só é livre enquanto possuidor de mercadorias, enquanto ele possui algo. E quando ele não possui, a única saída, se ele não consegue adquirir, é tomar, né, afrontar o direito do outro. E aí o direito que seria, na verdade, uma efetivação se torna uma não efetivação, uma possibilidade de conflito. Não é à toa que na sociedade capitalista, né, a gente sabe que as pessoas consideram que a sua máxima liberdade é o consumo. Só que, ao mesmo tempo, é a sociedade do conflito constante. Então, a possibilidade do capitalismo conduz, né, na verdade, a possibilidade do conflito eterno de todos contra todos. Né? Aquilo que o Hobbes já dizia, né, só que agora numa outra vertente. Porque Hobbes pensava que a luta de todos contra todos, essa guerra do homem, lobo do homem, acontece antes da constituição do Estado. Hegel vai dizer, olha, mesmo nessa constituição do Estado pensado pela modernidade, isso permanece. Né? Então, a gente tem os conflitos que resultam dessa visão ingênua de que a liberdade se efetiva na posse, na propriedade. Claro, mas Hegel vai dizer, a propriedade é fundamental. Só que a liberdade ela precisa de um âmbito, digamos, mais amplo, mais efetivo, né? Mais garantidor, né, da sua existência, e não meramente na posse. Ele critica, inclusive, Platão, né, naquela visão do comunismo, né, platônico, e da posse de todos das coisas, né, da partilha plena das coisas. Mas, ao mesmo tempo, o Hegel vai dizer, olha, a propriedade não satisfaz, não realiza a liberdade humana. Ela tem, inclusive, essa possibilidade de levar ao conflito, né, constante, porque na sociedade capitalista, né, como a gente sabe, é uma sociedade do conflito, da desigualdade, do acúmulo, né, e o acúmulo conduz à miséria e mais, né, conflitos. Então, por isso, para Hegel, essa visão do direito abstrato, que é justamente aquela que fundamenta, de certo modo, os direitos, né, do que a gente vai pensar como direitos humanos, né, inicialmente,
pensados pela sociedade burguesa, eles são contraditórios, né? Porque eles reduzem o indivíduo a essa abstração, né? Que é o possuidor, aquele que possui algo. E essa abstração não se realiza, né? Não se satisfaz. Aí o Hegel vai dizer, e aí a gente tem a transição para um outro momento, uma outra modalidade, uma outra dimensão da liberdade, que Hegel vai chamar de liberdade enquanto moralidade. Então a gente tem o direito abstrato e depois a gente tem a moralidade. Veja bem, o que eu estou falando aqui não é uma sequência histórica, não é uma sequência temporal, é uma sequência lógica. Eu estou estabelecendo aqui princípios, né, que articulam esses momentos, mas não necessariamente isso vai acontecer uma coisa após a outra, né? A visão dialética ela vê o todo se articulando de uma forma sincrônica. Mas para a exposição lógica, né, dessa discussão, a gente faz essa separação, essa divisão para entender o processo, né? Ou pelo menos entender a lógica do processo. E aí Hegel vai dizer, por que há moralidade? Por que os indivíduos não se satisfazem apenas na posse das coisas? Porque na posse, a minha liberdade está atrelada a uma coisa exterior. E a verdadeira liberdade, ela implica a interioridade, ela implica ao meu autodomínio. Eu não consigo ter pleno domínio sobre as coisas externas, porque elas também são passíveis de serem, né, roubadas, danificadas, elas se deterioram. Então eu preciso de um outro nível de liberdade que é mais amplo, né, que é mais efetivo, né, como eu já citei, que é mais sólido. E aí é justamente a liberdade enquanto moralidade. Então, aqui o indivíduo faz um retorno para si mesmo, né? Se antes a liberdade precisava das coisas externas para buscar sua efetivação, sua concretude, reconhece que nelas não é possível. Então, ele se volta para si mesmo e vai encontrar no estabelecimento de princípios morais de conduta uma forma em que eu posso realmente me sentir como ser livre. É o que o Kant vai chamar de autonomia, né? Então, aqui Hegel está fazendo, no direito abstrato, uma crítica do justnaturalismo, Hobbes, Locke, etc. Uma crítica bem pontual, e aí critica a ideia de que o Estado surge num contrato, critica a ideia dos direitos individuais desconectados da comunidade, critica a ideia de propriedade privada absoluta, né? E aí ele transita agora para o pensamento kantiano. Então, ele vai agora entender a liberdade enquanto moralidade. E aí tem todo um processo também de reflexão sobre aquilo que Kant estabeleceu. Ora, mas a liberdade enquanto moralidade, ela também não se efetiva plenamente, né? Tem até uns termos que ele utiliza que lembra, né, a ideia da convicção e da certeza ou das provas, né? Isso é até dois conceitos que foram muito utilizados recentemente na história, né, política do Brasil, que é eu tenho provas, eu tenho convicção, não tenho provas, mas eu tenho convicção, né? Então, o Hegel vai trabalhar justamente com essa ideia da convicção moral, né, que vai surgir na ideia kantiana, né, de moralidade, que justamente não tem provas, ou seja, não tem essa historicidade. O Hegel vai dizer, o indivíduo moralmente, né, livre, ele padece de uma carência, né? Ele precisa que aqueles princípios morais que ele postulou, que ele considera que são os princípios da liberdade, eles precisam se efetivar no real. Não basta que eu saiba que sou livre, né? Não adianta saber que é livre e não ter a liberdade efetivamente, né? Não adianta eu viver sobre grilhões dizendo que sou livre, livre no pensamento, né? Como eram os estoicos. Tem até uma anedota interessante, né, dos estoicos, que existe um estoico imperador, né, que era Marco Aurélio, e existia um estoico que era escravo, né, que era o Epicteto, que era escravo e por isso tinha um dono. E um dia o dono começou a maltratá-lo, ia quebrar a perna dele, né? E ele disse: "Você vai quebrar minha perna, você vai quebrar minha perna". Até que o dono dele, né, quebrou a perna e disse: "Não disse que você ia quebrar minha perna", mas apenas como estoico ele só se sentia satisfeito em controlar, digamos assim, dominar suas paixões e ser impassível, né? A liberdade do estoico é se sentir livre, independente de qualquer condição, seja na prisão, seja na escravidão. E o Hegel vai dizer, olha, essa visão, né, do indivíduo moralmente livre, mas isolado,
não é a efetivação dos direitos. Não garante, né, a concretude, né, da liberdade. Então, os direitos humanos, enquanto essa concepção teórica, esses princípios e diretrizes que não estão realizados na história, eles não passam de letra morta. Servem como parâmetro, mas não efetivam a liberdade. E aí que está o segredo da crítica do Hegel à concepção burguesa, moderna, de direitos humanos enquanto abstratos, enquanto formais. É preciso que eles sejam substanciais. E onde é que isso vai acontecer, segundo Hegel? Como é que isso se efetiva, né? Essa é a grande polêmica. E aí eu já estou conduzindo para o final da minha fala, né? Espero que não esteja me, né, estendendo demais. Mas é justamente na transição de uma convicção para a prova real, né, das convicções do kantiano, né, do filósofo kantiano, de que é livre na sua autonomia isolada da comunidade, para a prova real da sua liberdade, que é justamente a comunidade. Então, o Hegel vai dizer, o espírito, né, a liberdade é enquanto comunidade. O ethos, né, é a segunda natureza que nos constitui como seres humanos, é justamente a comunidade ética. Não é a individualidade. A individualidade precisa se efetivar apenas na comunidade. E a forma de comunidade mais ampla, mais perfeita, segundo Hegel, aquela que está mais próxima do ideal da razão, e quando eu falo ideal, eu não estou falando aqui de utopia, né? Eu estou falando de uma exigência racional. Hegel vai dizer, vai ser a comunidade ética, ou a eticidade. O termo que o Hegel utiliza em alemão para tratar disso é chamado de Sittlichkeit, que vem de Sitten, que é os costumes. Então, o Hegel aqui está resgatando, né? Não sei se vocês, né, fazem essa ligação com o que eu falei no início, ele está resgatando aquela ideia do direito natural pensado historicamente, ou seja, se efetivando na comunidade, mas que tem, ao mesmo tempo, uma exigência racional que é anterior. Então, o Hegel faz aqui justamente essa síntese dialética, que supera tanto a visão historicista e positivista do direito, quanto a visão do justnaturalismo meramente formal. Então, ele chega aqui, digamos, no chão, na substância, no espaço onde os direitos humanos podem realmente ser concebidos como direitos concretos e efetivos, onde a liberdade, né, se efetiva. Isso não se confunde com nenhum estado real que a gente, né, observa no mundo contemporâneo e nem na época de Hegel. Mas ele vai dizer, existem estados que estão mais próximos dessa exigência. E por isso que a gente tem que ter esse olhar dialético e esse olhar acurado para perceber onde nas legislações, nas codificações e na vida real do povo se encontra essa racionalidade necessária se efetivando. Então, por isso que aí a resolução do que é o princípio formal com aquele princípio histórico, do ethos, né, do espírito de um povo, com aquilo que o justnaturalismo vinha, né, sempre tentando formular, mas sempre de uma forma descolada do real, né? E aí Hegel vai chegar no que ele chama de Estado, né? Então você tem a família, as três formas de comunidade: a família, a sociedade civil e o Estado. A família é a sociedade que ele chama natural, né? A primeira comunidade que a gente, né, é gestado, mas é bom lembrar que a família não é anterior ao Estado. Na verdade, existe uma grande confusão, né? Inclusive na história brasileira sempre se falou em colocar o Estado está muito mais atrelado à família, né? Acaba servindo a família ou famílias, né? Basta lembrar no período do impeachment o que as pessoas, os deputados, os parlamentares, né, utilizavam, né? Pela minha família, né? Ou seja, uma visão completamente equivocada do público e do privado, né? O âmbito da família é o âmbito do privado, do oikos dos gregos, né? A diferença aí é radical, né? O oikos e a polis. Então, a família é um primeiro momento, um primeiro espaço mais natural, mas ele não é, né, digamos assim, a gente até tem medo de utilizar esse termo célula da sociedade, né, a célula mãe da sociedade, como se existisse um momento que só existiam famílias, aí as famílias se reuniram, vamos formar o Estado. Ora, quando a gente tinha comunidades, tribos, que já eram famílias que se reuniam, a
a gente já tinha aí uma concepção de comunidade política. Então, não dá para dizer, né, necessariamente que o Estado é posterior, o que foi uma convenção, né? Hegel vai dizer que uma convenção, um contrato para formar o Estado, faz com que o Estado esteja fundado em algo muito frágil, né, muito pobre, que seria essa ideia do contrato. Mas, enfim, a família ela se dissolve, né, não dá para também desenvolver muito sobre isso, mas a família ela tanto educa, mas ela educa os filhos para que eles possam formar outras famílias, e aí eles se desagregam da família e formam outras famílias. E essas famílias em encontro, né, em confronto na sociedade civil, é o que o Hegel vai chamar de o estado das carências, né, o espaço das necessidades, onde cada indivíduo é um átomo buscando satisfazer suas necessidades. Hegel vai dizer, aí não se efetiva nenhuma liberdade. Na família não se efetiva plenamente, embora tenha um germe, porque a família é uma comunidade em que há direitos, mas ainda o pai e a mãe têm direitos sobre os filhos, né? Os filhos não têm direitos plenos. Né? Isso vai ser o Estado que vai determinar os direitos que os filhos têm em relação aos pais, né? E não a própria família. É a ladainha que a gente conhece de sempre, né? Que como os pais determinam a vida dos filhos. Na sociedade civil, é uma sociedade de atomismo, né? Uma sociedade do conflito, é uma sociedade da busca de satisfação. Aí também, segundo Hegel, não há possibilidade da liberdade e do direito se efetivar plenamente, embora aí estejam também os lugares, os germes, porque vão surgir os germes desse direito pleno, né, da liberdade, porque vão surgir indivíduos que vão se agrupar, que não são na família, mas se agrupar em interesses coletivos, e a partir desses interesses coletivos vão formar o que o Hegel vai chamar de corporações, né? E são elas o germe do que depois vai ser o Estado, né? O Estado enquanto sociedade política, e não sociedade civil, né? Sociedade civil em alemão é Bürgerliche Gesellschaft. Então, quando você tem aí a palavra Bürgerlich, você já tem a palavra burguês, né? A sociedade civil ou a sociedade burguesa, que é a sociedade de conflitos, onde se considera que apenas o consumo, a posse de coisas satisfaria os indivíduos. A gente sabe que não satisfaz. Os indivíduos querem radicalizar, né, radicalizar no bom sentido, né, essas potencialidades em algo mais universal, né, algo que seja efetivo para todos. E aí surge a ideia de direitos e deveres. E aí a gente tem um outro nível, que é o nível, né, fundamental, que é o nível do Estado de direito, né, a polis, né, a comunidade política. Aí Hegel vai falar sobre a Constituição. Hegel era um monarquista, mas um monarquista constitucional. Então ele concebia que era necessário haver o monarca como aquele que é a singularidade do governo, mas efetivamente ele não é um tiranos, não é um arbitrário, né, não é um totalitário, um autocrata, mas ele deve seguir uma Constituição. Assim como há uma divisão entre classes sociais que sustentam a sociedade e também entre formas que legislam, que, digamos, coordenam, né, a vivência dessa sociedade. E aí vai ser justamente o legislativo, né, os espaços de decisão política. Então, para Hegel, é justamente nessa exigência racional que só vai ser possível no Estado, enquanto polis, enquanto comunidade política, que os direitos realmente podem se efetivar historicamente. E, por fim, ele chega num ápice, né, de compreensão de que só a história universal, né, só o movimento da história, os conflitos entre os Estados, vai conduzir à efetivação dos direitos na medida em que um Estado está mais atrasado ou não em relação à efetivação desses direitos. A própria razão, né, universal, enquanto princípio lógico e fundamental das coisas, ela já tem que a gente pode chamar de astúcia da razão, ela já tem um mecanismo, digamos assim, de condução para aqueles momentos em que a história, digamos, está estagnada. Então, são os grandes líderes, são as revoluções, são as transformações históricas que, digamos assim, colocam, né, o trem nos trilhos, né, e conduzem realmente para essa possibilidade de efetivar historicamente esses direitos que nós chamamos de direitos humanos.
Então, a gente vê aí essa crítica de Hegel aos direitos enquanto pensados pelos burgueses, né, pela sociedade burguesa e moderna, num aspecto formal e abstrato, mas que precisam, né, a partir da concretização e efetivação histórica, né, a sua verdadeira, né, realidade ser tornada, né, digamos, o parâmetro da vida comunitária. Beleza? Então, eu agradeço o espaço, né, o convite, né, do GEDUF, né, desse momento, né, para poder a gente fazer todo esse processo, e aí acredito que o debate pode esclarecer algum outro ponto que a gente tenha ficado, digamos, mais limitado na explicação ou tenha passado, né, despercebido. E aí eu, né, concluo essa parte de exposição e fico aberto aí para as questões, para o debate, né, efetivamente. E obrigado. Olá, surgiu uma dúvida, uma questão. A ideia de justiça como critério de correção do direito positivo sempre foi um elemento central para a filosofia do direito, ora conhecendo, ora rechaçando esse papel corretivo. Como Hegel trabalha com o conceito de justiça? Assemelha-se à ideia do justo absoluto de direito natural? Liga-se mais à ideia hegeliana do espírito? Beleza, obrigado pela questão. A ideia de justiça em Hegel está atrelada justamente a o que a gente chama também de sociedade civil. Porque no âmbito da sociedade civil, enquanto um dos momentos, né, dessa totalidade ética, né, que é chama eticidade, é que surgem, né, essas demandas e esses conflitos que a gente vai compreender enquanto parte dessa sociedade, que é a sociedade civil burguesa. Né? A sociedade civil burguesa seria até uma redundância, né? Porque civil e burguês em alemão, né, acaba sendo quase a mesma coisa. E é justamente nesse âmbito em que há necessidade, né, do surgimento da justiça enquanto administração do direito, administração da justiça, para tornar efetivo a partir de princípios universais, né, que seriam, digamos, aqueles norteadores, né, da efetivação do direito. Claro, para o Hegel, a mera jurisdição, né, o mero aplicação das leis no âmbito do direito não é suficiente, né, para garantir a justiça. A justiça ela estaria, digamos, submetida a um princípio superior, que é justamente esse princípio da história. Né? Na verdade, o tribunal, o verdadeiro tribunal, é a própria história. Né? O verdadeiro espaço onde aquilo que deve ser racional, né, efetivamente, vai encontrar o seu lugar. E aquilo que não é, né, racional, ou seja, como, por exemplo, a escravidão, né, a tortura e vários outros. É claro, a gente vai dizer, mas em determinadas sociedades há retrocessos, né? Retrocesso do ponto de vista dos direitos e perda de direitos, etc. Mas é justamente na história em que essas sociedades vão ser testadas, vão ser colocadas à prova. E aquelas que realmente efetivam, né, a exigência da razão vão conseguir garantir com que esses princípios racionais eles sejam, né, digamos, através da legislação, sejam efetivados. Mas não é suficiente, né, a mera justiça. A gente tem um âmbito do político aí, e aí quando eu falo o âmbito do político, eu estou falando da comunidade política, do Estado, e aí você tem aspectos da legislação, né, e da execução, e aí Hegel reconhece a importância justamente daquela divisão que vem de Montesquieu, né, do balanço, do contrapeso dos direitos, não dos direitos, né, mas das instâncias, né, do legislativo, do executivo, do judiciário, mas é claro que o espaço do âmbito político, que é o interesse universal, ele se sobrepõe. Porque o âmbito da justiça, como a administração do direito, ele está atrelado a esse âmbito da sociedade civil, e fatalmente ele não consegue dar conta, né, dessa demanda, que é uma demanda extremamente exigente, que é o espaço das carências. Né? Deixa eu até ver aqui um trecho que talvez possa ajudar nessa compreensão. Se tiver alguma outra questão, se puder já também adiantar, eu vou só conferir aqui onde na filosofia do direito aparece essa discussão que eu acho que vale a pena colocar em pauta. Certo, professor. Até então não há outro questionamento.
Ou comentários? Comentários assim, Sérgio, dizendo que o senhor é maravilhoso, muito bom, agradecendo. Francisca Edneuza com emoji, né? Palminhas, Chayana, só elogios. Eita, eu acho que caiu a. Uma questão aparece assim imediatamente, né? A gente não tem previamente já separado o parágrafo para discutir, né? Mas é justamente na parte que eu denominei a sociedade civil, é onde vai se encontrar essa discussão sobre a administração da justiça. Ele vai chamar também de administração pública, né? O tribunal. Eu vou citar aqui o parágrafo 219, né, da filosofia do direito. Ele diz o seguinte: o direito que entrou no ser aí, na forma da lei, ou seja, no ser aí é nessa imediatidade, no fora de si, né, no que está efetivado aí no real, na forma da lei para si, defronta-se autonomamente com o querer e o opinar particulares sobre o direito e tem de se fazer valer como universal. Esse conhecimento e essa efetivação do direito, no caso particular, sem o sentimento subjetivo do interesse particular, concerne a um poder público, o tribunal. O direito contra o crime na forma da vingança é apenas direito em si, não na forma do direito. Isto é, não é justo em sua existência. E aí ele vai mostrar justamente quando surge a necessidade do tribunal, ou seja, da instituição da justiça, para contrabalançar essa possibilidade do crime, né, da injúria, né, que acontece quando as pessoas tentam resolver por si próprios, né, as suas demandas, que é a ideia de uma lei de talião, né? Então, o que fundamenta a ideia da justiça, da necessidade da administração dela? Essa impossibilidade dos indivíduos resolverem particularmente essas demandas que surgem no âmbito da sociedade civil. Então é aí que surge a necessidade da justiça enquanto instituição, né? A justiça enquanto administradora do direito. O membro da parágrafo 221. O membro da sociedade civil burguesa tem o direito de estar no tribunal, assim como a obrigação de se apresentar ao tribunal e de retomar seu direito em litígio apenas pelo tribunal. Ou seja, é justamente o contrário daquilo que demanda, né, hoje, principalmente, aqueles que consideram que é necessário o indivíduo ir à forra, né, e buscar a vingança, né, como essa demanda de muitas vezes a buscar a sua autodefesa, né, de tentar resolver tudo na forma da violência, da agressão, e não por uma instituição que é aquela que vai fazer essa mediação entre aquilo que foi cometido como delito e aquilo que deve ser a punição. Então, é por isso que o âmbito do tribunal, da administração do direito, em Hegel, vai estar na sociedade civil e não no âmbito do Estado. Por quê? Porque a sociedade civil é esse âmbito, esse espaço dos confrontos, né, dos conflitos, porque é o âmbito da sociedade em que todos estão apenas buscando satisfazer suas necessidades particulares. Né? Então, o que a gente pode dizer? Que nessa sociedade que a gente vive contemporaneamente, a gente tem muito mais uma dominação da sociedade civil sobre o Estado de Direito. Né? Mesmo que tenhamos tribunais, né, e tudo mais, e tenhamos o Estado, legislativo, executivo, etc., mas existe ainda uma predominância dessa visão de uma sociedade civil em que os indivíduos consideram que devem se sobrepor aos interesses públicos, uma apropriação, né? E é justamente nessa tentativa de realizar isso que às vezes se apela para a justiça, se apela para garantir direitos individuais e não, né, porque eles estejam efetivados politicamente. Então esse é um problema, né, que a gente vai ter sempre, né, e que não é o espaço da justiça que vai efetivar. Por quê? Porque enquanto o espaço do político, do público, não for efetivação de direitos, a gente vai ficar nessa demanda de uma jurisdição constante, de uma judicialização, né, constante das relações, dos conflitos, né?
Por quê? Porque não efetivamente se põe, né, aquilo que são direitos que implicam também deveres, né, em relação aos indivíduos. A gente tem um exemplo, né, um caso de recentemente, de uma família que tem necessidade de uma criança que precisa de um remédio, e o remédio é o mais caro, né, são milhões de reais, o mais caro que existe esse remédio, e a família fazendo uma campanha para tentar conquistar isso. E como é que ela consegue? Ela vai tentar através da justiça, ou seja, vai tentar demandar algo que é particular, né, que é daquela família, através do Estado, né, conseguir obrigar o Estado a garantir esse direito. Por que isso acontece também? Porque no âmbito da sociedade civil, que é o âmbito das necessidades, a gente tem esse predomínio, né, do mercado, do capitalismo. Os remédios são feitos, né, essas fórmulas feitas pelos grandes, as indústrias farmacêuticas, elas têm muito mais, né, uma determinação de lucro, né, de realização desse lucro, do que mesmo de um bem comum. Ou seja, elas estão atreladas ao mercado. Então, não interessa a esses grupos, né, nenhuma mediação com aqueles que realmente precisam. Assim como a indústria das vacinas, né, que a gente está vendo todos esses conflitos. Então, por quê? Porque, né, estamos ainda nesse âmbito do puramente, né, mercadológico. Então, a demanda pela justiça, pelo direito, pelos tribunais, acaba sendo uma tentativa de suplantar um vazio, né, de Estado, um vazio de direitos políticos, um vazio de direitos enquanto membros, né, da comunidade política. Esse é um grande problema. Não sei se realmente deu para entrar na questão, mas eu acredito que vai por esse caminho. E aí eu sugeriria ler justamente esses parágrafos, né, que eu citei, a partir do parágrafo 219, que é o tribunal, né, que é justamente onde vai estar essa discussão da justiça. Pronto, professor. Surgiram mais duas dúvidas. Outra dúvida que foi do mesmo rapaz da pergunta passada, o Luan Luna. Ele primeiro agradeceu a pergunta, mandou um abraço ao professor e perguntou: Um em abraço. que medida esse espaço da sociedade civil e do Estado, como importantes para a determinação do direito vista no pensamento de Hegel, se assemelha às teorias discursivas do direito atuais? Habermas, um exemplo ele deu. Eita, pegou bem pesado, né? Aproveito para também reforçar a pergunta anterior, né? Tem um livro que eu acho que é interessante indicar para essa discussão, que é do Joaquim Carlos Salgado, A Ideia de Justiça em Hegel, que é um calhamaço aí de mais de 400 páginas, né? Que eu acho que vai justamente nessa linha, 500 páginas, e vai ajudar a entender esse problema. Bem, falar sobre Hegel e Habermas, né? Aí é um salto, né? Bem rigoroso, bem exigente, né? Do Luan. Mas, enfim, o que o Habermas faz, né, principalmente, é tentar, digamos, atualizar uma discussão que diz respeito a essa ideia de normatividade, né, que está assentada no pensamento kantiano, sob aquela perspectiva que o Habermas tem da teoria crítica, né? Então, o Habermas tenta, digamos, adequar, né, à sociedade contemporânea qual é o espaço, né, qual é o âmbito de compreensão dessa mudança da esfera pública, né, que ele vai perceber na sociedade capitalista, e como é que as instituições elas perdem a sua, digamos, a sua soberania, a sua legitimidade, em detrimento de uma espécie de administração geral, né, das coisas. Ou seja, onde a tecnocracia, né, ela acaba suplantando aquilo que seria o âmbito do direito, o âmbito da normatividade, o âmbito da ética. E aí a gente tem as religiões, né, como aquele outro âmbito que no mundo contemporâneo perdem, né, as religiões perdem o seu espaço, embora a gente fale, né, hoje que as religiões aí estão em constante articulação no âmbito político, mas o que a gente está vendo aí é muito mais uma religião de âmbito privado do que público, né, são mais interesses privados de grupos, né, do que a religião no sentido mais pleno. Como as religiões perdem esse predomínio, né, a gente vai ter o predomínio agora da tecnocracia, do mercado,
né, a crise da soberania, o âmbito de normatividade, o âmbito público, ele tenta, digamos, correr atrás do prejuízo e dar conta de alcançar esse espaço, né, do que seria do Estado, né, e muitas vezes não consegue dar conta, né, é como se muitas vezes o direito ou a justiça tem que ser o guardião, né, da democracia, o guardião do Estado de Direito, quando na verdade esse guardião deveria ser o próprio, né, âmbito legislativo, parlamentar, executivo, que deveria garantir, né, esse espaço. Então, acontece como, de certo modo, aconteceu, ou aconteceria, né, o Hegel também faz essa referência, ao direito inglês, né, quando o juiz ele é não só o aplicador da justiça, mas ele mesmo é o legislador, porque o direito consuetudinário, o juiz praticamente tem que, embora ele tenha referências dos jurisconsultos, né, da magistratura, etc., mas ele, a cada julgamento, é como se ele tivesse ele mesmo legislando, né, e não apenas aplicando a lei. E Hegel acha isso uma questão absurda. O que a gente vê hoje é justamente o âmbito da justiça, do direito, tentando dar conta de garantir o espaço democrático, porque as verdadeiras instituições que garantiriam isso não estão mais no domínio, né, do Estado. O que aconteceu? Aquilo que o Habermas, né, já anunciava e reconhecia, né, e criticava, que é esse âmbito tecnocrático e mercadológico que agora ocupa o espaço que era o espaço da soberania política. O que isso tem a ver com Hegel, né? Já que ele falou em Hegel e Habermas, Hegel faz justamente essa análise a partir do âmbito da sociedade civil, né? Então, nós hoje temos muito mais esse âmbito da sociedade civil alargado do que o âmbito do Estado. E é justamente por isso que o Hegel critica, porque ele vai dizer que no âmbito da sociedade civil, no âmbito das carências, da busca de satisfação de interesses privados, né, das necessidades e produção de objetos, né, de mercadorias, isso nunca vai conseguir efetivar a liberdade plena dos indivíduos. Porque para que eles se tornem efetivos, eles têm que viver segundo a lei que eles mesmos, né, constituíram. Isso é âmbito político, né? Isso remonta à Grécia Antiga, né? O modelo grego de democracia, né? Onde as questões privadas eram resolvidas privadamente, as questões públicas eram no espaço da polis, né? No espaço da assembleia. Hoje a gente tem uma inversão disso. A gente tem uma colonização, né, do espaço público pelos interesses privados. Então, nesse ponto, o Habermas ele amplia, né, a discussão hegeliana, trazendo novos elementos, né, a teoria crítica, né, essa análise da sociedade tecnocrática, né, que na época do Hegel ainda estava nos seus inícios, né. Então, a gente tem também aí um outro problema, porque, só para finalizar, né, que o Habermas ele acaba tentando dialogar com as tradições de pensamento da filosofia analítica, da linguagem, e tentar defender um espaço onde a resolução, né, seria no âmbito de uma linguagem ideal, de uma comunidade ideal, em que as pessoas se resolveriam e apresentariam suas pretensões de verdade de uma forma não oprimida, né, não reprimida por esses interesses privados das corporações, da tecnocracia, né? Seria o espaço verdadeiramente da ética do discurso, né, como ele defendia. Mas aí a gente vê até que ponto isso também não consegue dar conta de um problema que é o problema histórico, né? Que aí nesse ponto é que o Habermas vai se deslocando, né, daquela visão mais marxista e historicista para um âmbito meramente do acordo linguístico, né? Como se fosse possível essa comunidade ideal, coisa que o Hegel também, né, não encontraria como um elemento principal, né? Para o Hegel, a resolução está na história, está na efetivação dos direitos, está na luta, né, pelos direitos, pela efetivação plena. Isso só no âmbito, né, do político, não no âmbito meramente ou do privado, né, ou de uma resolução dialógica, né? Como o Habermas tenta, né, isso também porque ele quer resolver um problema que é quase insolúvel, né, na nossa sociedade contemporânea. Quando as religiões perderam, né, essa possibilidade de nortear os indivíduos no ponto de vista ético. Então a gente tem que se confrontar dialogicamente e encontrar os espaços, né, de conciliação, né, de consenso para poder minimamente se entender. Né?
Mas, enfim, não sei se deu para resolver o problema, mas pelo menos aponta aí algumas questões, né, a mais. Se tiver mais alguma dúvida ou algum comentário, né? Certo. O Galdino Cariri comentou: ótima exposição. Qual livro o professor Franzé recomenda para quem quer iniciar leituras em Hegel? Depende da temática, né, de qual abordagem. No caso dessa discussão, eu indico esse livro, além dos livros de Hegel, né, dos próprios livros do Hegel, a Fenomenologia, né, a Filosofia do Direito. Eu citaria esse livro aqui de um amigo da filosofia também, da UFC, que é o John Aquino, que é Normatividade e Historicidade da Liberdade na Filosofia de Hegel. É um livro bem conciso, né? Ele tem cento e poucas páginas, mas ele desenvolve toda essa discussão que eu tratei aqui, da questão do direito natural, da questão do historicismo, do confronto das duas vias, né? Que é a chamada via francesa e a via prussiana, né? Que o Hegel também vai se confrontar. Qual é a via francesa? É a revolução. Como é que resolve o problema da liberdade dos direitos humanos? Efetivando, né, revolucionariamente na história. Qual é a outra via, que é a via prussiana? É a via da reforma política constante. Né? Se o Estado se estagna e não consegue acompanhar a história, né, fazendo renovações e reformas constantes, ele vai cair no âmbito da necessidade de uma revolução para poder acompanhar, né, esse tribunal da história, né, como a gente disse. É a própria história quem vai julgar cada nação. E esse livro do John Aquino eu acho ideal para esse primeiro contato com essa leitura da filosofia do direito, né, para essa compreensão do que é, né, a ideia de direitos humanos e como é que Hegel é crítico de um certo modo, mas ao mesmo tempo fundamenta uma possibilidade concreta. Uma outra referência que eu queria dar só para a gente, né, para essa discussão que a gente tem feito aqui, é um livro do curso de filosofia lá da UFC. Na verdade foi um grande colóquio, né, que é Filosofia e Direitos Humanos. E aí vai ter discussões aqui com Habermas, com Hegel, com Marx, com Hannah Arendt, né? Tem um artigo do Celso Laffer, tem do meu orientador, do professor Manfredo Oliveira, sobre as objeções aos direitos humanos. Então, uma indicação que eu acho que é fundamental para essa discussão, né? Que vocês têm, né, elaborado no grupo do GEDUF, né? E parabenizar mais uma vez, né, por essa oportunidade. E sempre estar à disposição para esses debates, essas discussões. E se tiver mais alguma questão, comentário, oi, não temos pressa. Não há mais nenhuma dúvida. Os comentários agora são somente elogios. E aí, que eu quero saber da parte do professor, se podemos encerrar. Por mim, né, eu só algumas palavras finais, né, para dizer que essa tematização, né, dos direitos humanos que vocês vêm fazendo, eu venho acompanhando, né, algumas, na medida do possível, é inestimável, né, é louvável principalmente no âmbito das redes sociais, né, no Facebook e em outras redes sociais, porque isso democratiza, né, e faz com que as pessoas possam ter verdadeiramente um acesso ao que é que está na base do que a gente chama de direitos humanos. Né? Você vê recentemente casos aí de parlamentares que ficam demandando, né, contra o próprio Estado de Direito, e quando se sentem coagidos, né, quando se sentem cerceados, apelam para onde? Para os próprios direitos humanos, né? Aqueles que falam contra a liberdade de expressão, contra a liberdade de ir e vir, né? E dizem, mas eu tenho direito à opinião. Mas esse direito é baseado em quê, né? Eu tenho direito a ser vacinado, mas esse direito se baseia em quê? Ou seja, se construiu, né, um verdadeiro discurso, uma narrativa contra os direitos humanos, que no final das contas é autocontraditória, né? Em nome da liberdade de expressão, se quer cercear a liberdade de expressão. Em nome do direito à vida, muitas vezes se quer cercear a vida. Então, essa discussão nas redes sociais, trazendo várias perspectivas, vários autores, recortes, né, sobre o feminismo, sobre a religião, né, que é outro tema também que eu acho fundamental atualmente,
Eu acho que é extremamente louvável, vocês estão de parabéns, né? Eu agradeço esse convite, agradeço a participação e os comentários, e fico à disposição, né? Né, seja através desses momentos ou em outros momentos, né? Em outros espaços, mesas redondas, né? Ou até na discussão mesmo que a gente vem acompanhando acadêmica, né? Eu acho que as leituras, as indicações são essenciais para esse debate. E é isso. Exatamente. Obrigado. Muito obrigada, professor, por ter aceitado o convite, por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para estar aqui nos passando um conhecimento tão essencial, né? Ver os direitos humanos por uma perspectiva diferente. Então é isso. Muito obrigada em nome do GEDUF. Sou profundamente grata. E também a todos que estiveram presentes até o momento, que interagiram com a gente e façam convite para que sigam nas redes sociais, nosso Instagram, GEDUF. Também temos canal no YouTube, se inscrevam. E lá nessas redes sociais, vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo dos eventos. Mais uma vez, muito obrigada, professor. Obrigado, boa noite e todos se cuidem, né? Exatamente, vamos nos cuidar para que logo essa situação passe. Boa noite a todos. Tchauzinho.